em busca de algo melhor para o futuro. E nessa época da faculdade, muitos momentos eu apenas tinha só o transporte de ida para Pituaçu, lá para a Católica, para Patamares. E o retorno eu não tinha dinheiro para voltar. Eu voltava correndo para Brotas, para Boa Vista de Brotas. Em muitos momentos nessa época da faculdade, eu pegava matéria pela manhã e matéria de tarde, e eu só tinha 2 pés de moleque, Choquito, para comer. E muitas vezes... Fica à vontade. Muitas vezes eu não ia nem na cantina, porque eu não tinha o que comer, para não dar vontade de comer. Então, era um momento muito tenebroso, um momento muito desafiador para mim. Porque se eu olhasse para trás, eu dizia, uau, no meu interior eu tinha casa, comida e roupa lavada. E aqui eu estou passando por essa provação toda, por esse treinamento. Hoje eu entendo o que foi um treinamento. Mas na época eu não entendia. E eu buscava Deus o tempo todo. Pai, me ajuda. Pai, por favor, provê sobre a minha vida. E aí então o Marcelo Afonso abriu as portas para mim nessa época. E assim, e foi uma glória, porque eu nessa época, eu sofria muito com algumas crenças limitantes. É por isso que hoje eu sou especialista em destravar pessoas. E eu sofria com a crença limitante, a autoestima baixa. Isso você traz pela cultura do interior? Não, ou pela uma criação... cultura de interior também. Matuta, tradicional, cultural. Isso. Porque a gente lá vivia o nosso mundo, não tinha internet, não tinha nada. Hoje as pessoas lá estão... minha mãe fala que na zona rural não existe mais jegue, né? É moto. Antes era o panacum. De um lado, panacum do outro para transportar. Hoje é moto, hoje tudo é já muito globalizado. E nessa época do interior, a gente tinha, quando chegava alguém de Salvador, lá da capital, a gente idolatrava, uau, tá aqui, não sei o quê. Então hoje não, hoje está tudo muito perto, muito fácil. E também, claro, pela criação, pela mentalidade das pessoas de outrora, do tempo de outrora. Né? Aquelas pessoas que foram treinadas também desse jeito e estavam replicando pra gente. Né? Tanto que antes eu julgava muito essas pessoas, mas depois que eu comecei a estudar sobre pessoas, comportamento humano, eu comecei a ver que às vezes muitas coisas que a gente viveu, você, Choquito, você viveu, a gente não pode julgar os nossos pais pelas atitudes que eles tiveram para conosco. Tiveram acesso? Porque eles não tiveram acesso. Foram reproduzidos. O treinamento deles deve ter sido muito mais rigoroso do que eles fizeram com a gente. Infelizmente, eles não deram aquilo que a gente sonhava que eles nos dessem. Então a gente tem que perdoar essas pessoas, porque eles deram o melhor que eles tinham. Sim. Então o que me deram foi o melhor que eles tinham. Né? Tanto professores como os meus pais. E nisso eu tinha essa mentalidade. Né? E aí, então eu sofria muito com essas crenças. Achava que eu não ia dar para nada. Eu era um improvável. Eu era um improvável desde a fase de criança até a fase de adolescente, aqui já em Salvador, trabalhando. Então, minha autoestima era muito baixa. E quando o Marcelo Afonso abriu as portas para mim, que eu vi que tinha uma luz no fundo do túnel, não só pela educação física, mas também como atleta, porque atleta aprende muito com ele mesmo. Atleta, a cada treino, o processo do atleta até chegar ao pódio, até chegar na linha de chegada, se ele aprender, se ele for sábio, uau, ele passa de fase apenas num ciclo de treinamento.